Olá, boa noite. Eu sou Carlos Dantas e hoje estou aqui para esclarecer um texto bíblico que está sendo mal entendido por muitas pessoas. O texto está em Mateus, no capítulo 10, versículo 23. Vamos analisar esse texto dentro do seu contexto. Vamos ver alguns outros textos em paralelo para que nós possamos entender. Mateus 10, versículo 23 nos diz assim: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Disse o Senhor Jesus. Falou para os discípulos: vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão ser perseguidos, e quando vocês fugirem de uma cidade para outra, e enquanto isso, vocês não vão acabar de percorrer essas cidades até que venha o Filho do Homem, ou até que eu venha. Outras versões que diz isso. Estaria Jesus aqui falando da sua vinda, da sua volta? Estaria Jesus falando aqui do fim do mundo? Muitos questionamentos acerca desse texto, dizendo que Jesus falou que viria naquele tempo e não veio. Então a pergunta é: Jesus mentiu? A Bíblia mente? Vamos entender esse versículo, lendo outros versículos. Eu vou ler agora Mateus capítulo 16, no versículo 28. Anote esses textos aí, nós lemos Mateus 10, 23. Vamos ler agora Mateus 16, versículo 28. O versículo 28 de Mateus 16 diz assim: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Estaria também Jesus aqui falando da sua vinda? Nós precisamos entender alguma diferença aqui. Por exemplo, quando se fala aqui do reino, ver o Filho do Homem no seu reino, não está falando da volta de Jesus. Isso aqui se cumpriu lá no Monte da Transfiguração. Alguns dos discípulos, como nós sabemos, viram Jesus ali transfigurado. Então aqui nós estava falando também da vinda de Jesus nas nuvens do céu, como em outras partes da Bíblia fala. Mas vamos continuar aqui, para nós entender Mateus 10, versículo 23. Até que eu venha. Vamos entender aqui. Mateus capítulo 11, versículo 1. Vamos voltar para o capítulo 11 de Mateus. Mateus 11, versículo 1 diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. O contexto aqui é o mesmo. Ok? O contexto aqui de Mateus 11 é o mesmo que está no contexto de Mateus 17. Então, o que aconteceu aí? Vamos procurar entender esse versículo. Jesus disse para os discípulos o seguinte, quando diz até que eu venha, ou até que venha o Filho do Homem. Jesus enviou os seus discípulos para pregar na cidade deles. E Jesus enviou os seus discípulos para pregar nas cidades circunvizinhas ali, de Jerusalém. E Jesus foi para a cidade deles, cumprindo essa escritura, como diz que o profeta não é bem recebido na sua própria casa. Então a cidade dos discípulos, Jesus foi pregar nelas. E os discípulos foram pregar em outras cidades. Então Jesus diz o seguinte: vocês não vão percorrer, ou seja, vocês não vão terminar de percorrer essas cidades até que eu volte, ou até que venha o Filho do Homem, até que vocês me vejam novamente. Está dando para entender isso aí mais facilmente? Para isso, vamos ler mais alguns textos.
Mateus 10, versículo de 1 a 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridades sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Aí tem aqui o nome dos apóstolos: Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariote, o que o traiu. A estes 12 enviou Jesus à cidade, dando-lhes seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem, aqui também está no mesmo contexto. Jesus envia esses discípulos para pregar o evangelho nestas outras cidades. Bem, então, no verso 23 de Mateus 10, Jesus fala de instruções, ele fala de perseguições, que os discípulos iriam passar por perseguições. Então termina dizendo que antes que eles percorressem todo o Israel, ele viria. Viria de onde? Mateus 11, versículo 1, que nós lemos aí. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Na cidade dos discípulos. Então, de onde viria Jesus para se encontrar novamente com seus discípulos? Das cidades dos seus discípulos. Ele se separou dos discípulos por algum tempo, enquanto os discípulos pregavam o evangelho para um lado. Jesus foi para a cidade deles, porque o profeta não é bem visto na sua própria terra, não é bem recebido. Jesus foi para pregar na cidade deles. E então, quando Jesus terminou de pregar ali, Jesus voltou e encontrou os seus discípulos. Bem, vamos ler Lucas capítulo 9. Vamos para frente um pouco para nós ler Lucas no capítulo 9. Lucas capítulo 9, no versículo 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaída. Você entendeu aqui agora? Nós estamos lendo textos dentro do contexto, textos que estão em paralelos com Mateus 10, versículo 23. Então, ao regressarem os apóstolos, isso está em Lucas capítulo 9, versículo 10, ao regressarem os apóstolos, regressarem da onde? Da viagem que eles tinham feito para pregar o evangelho. Relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Então, Jesus já tinha chegado, já tinha voltado de pregar o evangelho na cidade deles. Ficou mais fácil entender aqui agora? Quando Jesus falou até que venha o Filho do Homem, ele quis dizer: vou cumprir a minha missão antes de vocês terminarem as suas, e voltarei. Deu para entender agora? Mateus capítulo 10, versículo 23, não está falando da volta de Jesus, porque a Bíblia não se contradiz, a palavra de Deus não mente. Se Jesus tivesse falado que iria voltar para buscar os seus, como ele disse lá em João capítulo 14, então ele teria mentido, porque ele não veio. Mas lá nessa época, lá das cidades para onde ele foi, ele veio, e os discípulos o viram novamente, se encontraram com ele. Ficou fácil agora? Deu para compreender o texto de Mateus? Até que venha o Filho do Homem, ou seja, até que eu volte das cidades para onde eu vou. Vocês vão pregar nas cidades cá e vocês não vão terminar lá antes que eu venha, porque ele disse: eu vou terminar primeiro. E Jesus terminou primeiro e voltou primeiro, e eles se encontraram com Jesus.
Está explicado aí agora? Então, meu amigo, minha amiga, a Bíblia não é complicada, a Bíblia não se contradiz. Nós só precisamos entender os textos bíblicos. E Deus abençoe você, que você tenha entendido. Eu vou repetir os textos para você ler novamente, para você anotar aí. Nós lemos Mateus 10, versículo 23, que é o texto hoje, né, para esclarecimento. Mas depois lemos Mateus 16, versículo 28, Mateus 17, versículo 1 e 2. Nós lemos também Mateus 11, versículo 1. Lemos também Lucas 9, versículo 10. Existem outros textos para apoiar isso daqui, mas só esses aqui bastam, tá bom? Então, voltando a repetir para você, Jesus enviou os discípulos para pregar nas cidades de Jerusalém, da Judéia, por ali, e foi para a cidade dos discípulos. É como se ele dissesse assim: olha, a cidade de vocês não vai aceitar bem vocês, mas eu vou pregar lá. E vocês vão para cá, onde as pessoas não conhecem vocês perfeitamente. Então eles foram pregar naquela cidade. Jesus foi sozinho para a cidade deles. E Jesus pregou para todas aquelas cidades, e Jesus voltou antes dos discípulos. E a Bíblia diz que eles se encontraram com Jesus e relataram tudo o que havia feito. Tá bem? Que Deus abençoe você, que você tenha entendido essa mensagem. Leia esses textos que eu falei aí, para que você entenda mais com precisão.